título A Realidade Bíblica do Inferno. E aí você pode falar assim, mas Diego, a gente vai estudar sobre o inferno, a gente está na casa de Deus, a gente vai estudar sobre o inferno? Sim, vamos estudar sobre o inferno porque a Bíblia fala sobre o inferno. A Bíblia, nós vamos ver hoje que ela é bem clara quando ela diz que existe inferno. E nós, se os irmãos se lembram, na descrição do número 3, nós estudamos sobre o céu. Que seria injusto, vamos dizer assim, talvez não injusto, não seja a melhor palavra, mas desequilibrado, se nós falássemos apenas sobre o céu e não falássemos sobre o inferno. Mais uma vez, a Bíblia ela fala tanto de céu quanto do inferno. E por mais curioso que possa parecer, Jesus Cristo ele fala mais sobre o inferno do que sobre o céu nos Evangelhos. Então isso deve nos servir de alerta. Não que Jesus goste mais do inferno do que do céu, não fale uma coisa dessa. Mas talvez isso seja um alerta para nós de que, olha, o inferno é real e você deve se preocupar com ele. Não de ir para ele, obviamente, mas de não ir para o inferno e estar no céu, eternamente com Deus. Então vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 25. Mateus 25. E nós vamos ler do verso 41 ao verso 46. Mateus capítulo 25, do verso 41 ao verso 46, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me reconhecestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, como eu disse, nosso Senhor Jesus Cristo, quando a gente olha para os evangelhos, nós vemos que Jesus ele ensinou mais a respeito do inferno do que do céu. Ou seja, Jesus ele ensinou, ou ele se preocupou em ensinar, mais a respeito do lugar para onde nós não deveríamos querer ir, do que o lugar onde nós deveríamos querer ir. Ah, Diego, entendi. Então agora, nós temos o nosso pastor, então agora, todo culto, ou dos 4 cultos, nós vamos ensinar mais sobre o inferno do que o céu. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que nós temos que fazer. Ah, então eu tenho que me preocupar mais em não ir para o inferno do que ir para o céu. Também não. Mais uma vez, o que nós entendemos é que isso acontece na Bíblia, para nós termos a confirmação de que o inferno é real. Ou seja, que existe um lugar destinado a todos aqueles que morrerem sem salvação. Ou um lugar destinado para aquelas pessoas que, ao soar da última trombeta, quando Jesus voltar a segunda vez para buscar a igreja, não tiverem confessado a Cristo como o seu Salvador. E não, vamos dizer assim, alcançarem a salvação, como nós cremos durante a grande tribulação, diante do julgamento final. Essas pessoas estarão destinadas eternamente a um lugar reservado para elas. E aí, ao longo da lição, a gente vai falar como que é esse lugar, o que a Bíblia nos fala sobre esse lugar. Então, o fato, de novo, para confirmar, o fato de Jesus ensinar mais a respeito do inferno do que do céu, não significa que nós temos que pregar mais o inferno do que o céu. Significa que nós temos que entender, aceitar e ter a consciência de que o inferno é um lugar real. Ele existe. Como ele existe, aonde ele existe, a gente vai ver mais a fundo hoje. Mas que existe um lugar determinado, separado para o diabo, os seus anjos e os seus seguidores, isso acontece. Isso é real. Isso nos é garantido na Bíblia. Ok? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos uma doutrina na Bíblia. E aí, quem está fazendo seminário na aula de segunda vai saber dizer o que é uma doutrina.
Né, irmã Maria? A prova hoje tem que saber. Tem a questão dessa na prova, hein? O que é doutrina? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos que doutrina é um conjunto de regras que baseiam a nossa vida cristã, que serve para nós, né, seguirmos na vida cristã. E a Bíblia nos traz uma doutrina acerca do inferno. Então, mais uma vez, olha que a preocupação que o nosso Deus teve em deixar bem claro de que, olha, o inferno existe. Mas, Diego, por que você está batendo tanto na tecla de que o inferno existe, de que é real? Eu sei que o inferno existe. Eu cresci sabendo que o inferno existe. Sim, talvez você sim. Mas hoje muitas pessoas afirmam que o inferno não existe. Muitas pessoas hoje, elas trabalham com a ideia, com a hipótese, ou elas possuem um pensamento de que o inferno é apenas uma alegoria, de que o inferno é apenas uma historinha que se conta para as crianças obedecerem aos pais e comerem os vegetais na hora do almoço. Assim, Diego, eu sei disso, é verdade, eu tenho muitos amigos, eu conheço pessoas que realmente pensam assim, mas dentro da igreja não. Infelizmente, dentro da igreja. Muitas pessoas dentro da igreja, muitas lideranças da igreja, pregam, ensinam e creem de que o inferno não existe, que no final das contas, todo mundo vai para o céu. Porque Deus ama todos. Porque Deus é amor. Porque Deus é compassivo. Porque Deus é bondoso. Porque Deus é benigno. Porque Deus é paciente. Então, infelizmente, hoje nós encontramos muitas igrejas que elas realmente acreditam de que o inferno não é só isso, é só uma linguagem figurada, no final vai tudo no mesmo lugar, no final vai ter salvação para todos. Porque que Deus é esse ruim, que Deus é esse mal, que Deus é esse perverso, que cria um lugar destinado para aquelas pessoas que o rejeitam. Então quer dizer que Deus é um Deus mimado, ou você aceita, ou você está condenado para sempre. Muitas pessoas, muitas igrejas, infelizmente, estão pregando isso nos dias de hoje. Cuidado. Mais uma vez, Jesus Cristo dedicou mais tempo ao ensino sobre o inferno do que sobre o céu. O inferno é real. Nós não encontramos base bíblica nenhuma para entender que o inferno é um local imaginário, que o inferno é um local, é uma alegoria, que é apenas uma forma de ensinar e, enfim. Não, ele existe. Então, cuidado com esses pensamentos. Mais uma vez, quando a gente olha para o mundo hoje, nós nos encontramos num mundo, num estado atual, numa sociedade onde tudo é relativo, né? É o relativismo. A gente já falou sobre isso, se não me engano, no último trimestre a gente falou sobre isso. E, como eu disse, até mesmo dentro da igreja, isso tem entrado na igreja, nós encontramos também muitas pessoas, ou a maioria, não vou dizer a maioria, mas grande parte das pessoas hoje em dia, dos pensadores, dos filósofos, eles, e das pessoas comuns, entre aspas, né? As pessoas acham que, ou as pessoas entendem de que, de acordo com os valores modernos, um local destinado a sofrimento, um local destinado a aquelas pessoas que não compactuarem com uma ideia, que não aceitarem uma ideia, ou que não vivam, ou que não façam parte de uma religião, por exemplo, isso parece muito errado. Né? Então, a ideia de que, olha, existe um Deus e ele tem um local bom e um local ruim. Se você aceitar o que ele está colocando para você, ou impondo para você as regras que ele te apresenta, você vai para o bom. Se você não aceitar, você vai para o ruim. De acordo com o mundo moderno, com o pensamento moderno, o pensamento pós-moderno, essa ideia é uma ideia errada. E mais uma vez, por que eu estou batendo nessa tecla? Porque isso tem entrado dentro da igreja. Se isso só acontecesse no mundo, dos males o menor. Acontece no mundo, faz parte do mundo. É natural que aconteça no mundo. Mas isso tem invadido a igreja. Ou seja, nós temos uma série de pessoas dentro da igreja que estão trazendo esses pensamentos modernos, pós-modernos, para dentro da igreja, de que a ideia de separação entre o bem e o mal, a ideia de separação de uma pessoa que segue a quem não segue, isso não existe, porque isso não faz parte dos valores éticos, de morais existentes
A sociedade mudou, essas coisas, eu já ouvi pessoas falando que a ideia de que existe um céu e existe um inferno, ou seja, a ideia de que nós entendemos, de acordo com as escrituras, de que um dia haverá um julgamento e Deus vai estar na frente, né? Não estou dizendo que vai ser assim, mas o imaginário popular é que é dessa forma, que vai ter uma filha indiana e vai ter Deus e Deus vai falar, você foi servo bom e fiel, então você vem para cá. Você foi mau e ladrão, então você vem para cá. Essa separação, muitas pessoas dentro da igreja têm combatido isso, porque elas acham que isso é segregação, elas acham que isso é preconceituoso, elas acham que isso não... que Deus jamais faria isso, porque Deus é um Deus de amor, então como que Deus cria o ser humano e ao mesmo tempo que Ele cria o ser humano, Ele condena o ser humano a um lugar de sofrimento eterno. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado com essas pregações, cuidado com esses ensinos que só ensinam e só pregam um lado de Deus. Deus ele tem dois lados. Deus é amor, mas Deus é justiça. Esse pensamento de que não, Deus é amor e amor e amor e bondade, amor e bondade, isso é um pensamento mundano. Porque o mundo não conhece a justiça, porque o mundo é injusto, porque o mundo jaz no maligno. Alguém que é mentiroso, alguém que é injusto por natureza. Então nada mais natural, de novo, de que o mundo pense dessa maneira. Mas a igreja não pode pensar dessa maneira, porque a igreja é de Cristo, a igreja é de Deus. E Deus ele é amor e justiça. Então tenham isso. A gente falou algumas lições, se não me engano foi no semestre passado, sobre a cosmovisão cristã, né? De você formar o seu entendimento, a sua visão cristã, para que você não seja levado por vento de doutrina, para que você se mantenha firme no que você realmente acredita e segue. Inclua isso nesse seu pensamento. O inferno é real. A ideia de um Deus amoroso, bondoso, benigno, paciente, existe. Deus é assim. E é justamente porque Ele é assim que nós não podemos descartar que Ele também é justiça, que Ele também é um ser que fala assim, olha, eu mandei você fazer isso, você não fez, então a consequência é essa. É justamente porque Deus é amoroso e justo que ao mesmo tempo que Ele chega para Adão e Eva e fala, Adão, o que aconteceu? Não, comi porque ela me deu, a mulher, o que aconteceu? Não, foi assim, tá, olha só, vocês comeram, vocês pecaram, não foi? Então tá, vocês estão expulsos do jardim. Mas ao mesmo tempo que Deus expulsou do jardim, ou seja, ao mesmo tempo que Deus agiu com justiça, Deus ele agiu com amor, quando Ele sacrificou um animal e cobriu a nudez de Adão e Eva. Ao mesmo tempo que Deus expulsou Adão e Eva do jardim e deixou Adão e Eva desabrigados, né? Nas margens, sem comida. Adão e Eva agora tinham que... Imagina, você foi criado num jardim que tinha tudo, e do nada, de novo. Não que tenha sido assim de fato, mas já vi pessoas fazendo essa comparação. E aí Deus, um Deus mau, expulsa Adão e Eva e coloca Adão e Eva para fora, sem abrigo, sem comida, sem recursos. Ao mesmo tempo que Ele faz isso porque Ele é justo, Ele também é amoroso para prover todos os meios. Esse é o Deus que nós servimos. Ou, esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Tome cuidado para você não servir o Deus errado. Nós encontramos muitas igrejas hoje que não vivem ou que não servem o Deus da Bíblia. Que servem a algum Deus, mas não é o Deus da Bíblia. Porque só serve um Deus amoroso. Só serve um Deus que leva para o céu. Não serve um Deus que destina ao inferno. E sim, Deus ele leva para o céu. Ou Ele traz de volta para o céu. Mas Ele também destina ao inferno aqueles que não seguem a sua palavra, que não seguem os seus mandamentos. Então o inferno é real. E nós vamos ver isso hoje. Ainda sobre esses pensamentos modernos, essas filosofias modernas, nós temos, além dessas filosofias, esses pensamentos que negam a existência do inferno, nós temos também uma outra linha de pensamento que entende que o inferno ele existe de fato,
Mas ele não é um destino final, ele é apenas um ponto de parada. Os kardecistas, por exemplo, se bem que os kardecistas, até onde eu sei, eles não entendem esse local intermediário como um inferno, mas apenas... Purgatório, quase como um purgatório. É um purgatório, não é inferno de fato, né? Mas enfim, de maneira geral, algumas filosofias, religiões, pensamentos, enfim, algumas pessoas têm a ideia de que o inferno até existe, ou seja, existe um local de sofrimento, de dor e tal, mas que é apenas um local de passagem, né? Não é um destino final, é apenas uma estação que você para antes de ir para outro lugar. Então, de acordo com como você viver a sua vida, você vai para um lugar que é um lugar, né, ruim, vamos dizer assim, onde você vai aprender ou você vai reconhecer os seus erros, ou você vai, não sei, de alguma maneira você vai melhorar, vamos dizer assim, e aí depois você segue a tua jornada de outra forma. Algumas pessoas entendem que essa outra forma seria a reencarnação, ou seja, você volta à vida nesse plano terrestre e morre de novo e fica, né, nesse ciclo, ou seja, como se Deus não fosse perfeito para criar o ser humano de uma vez só. Ou você vai para esse lugar e aí não que você reencarna na vida, nessa realidade terrestre, mas desse lugar você vai eventualmente para o céu ou para o paraíso ou para um lugar bom. Ou seja, existe um meio de você sair desse lugar de sofrimento. Lá em Hebreus nós encontramos a palavra de Deus dizendo que, olha, ao homem cabe morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Não tem segunda chance. Não existe segunda chance. Por que não existe segunda chance? Alguém sabe me responder? Por que não existe segunda chance? Ontem eu recebi uma pergunta. Uma aluna do seminário me pediu alguma coisa e eu fiquei meditando sobre isso. Alguém sabe me dizer ou usar a Bíblia para mostrar que por que não existe segunda chance na salvação? Ontem me ligaram e falaram assim: Diego, amanhã tem prova e tal, eu posso fazer a prova outro dia? E aí, por mais que eu queria, isso já aconteceu com outras pessoas, mas eu falei: olha, você pode, por mim não faz diferença. Mas não é justo com aquelas pessoas que vão fazer, com os outros alunos que vão fazer a prova amanhã, porque eles se esforçaram, porque eles estudaram, então não é justo. Quando a gente fala sobre segunda chance na salvação, de maneira geral, alegoricamente, né, didaticamente, a gente poderia dizer que não seria justo com Jesus Cristo ter uma segunda chance na salvação. Ele se esforçou, ele entregou a sua vida, ele sofreu. E aí Deus vai e fala assim: Jesus, meu filho, eu preciso que você vá no mundo e morra por aquelas pessoas. Aí Jesus vai, sai do lugar onde ele estava, se despede de toda a sua glória, vem ao mundo, encarna, nasce, cresce, sofre, é morto, é humilhado, é escarnecido, apanha, ressuscita e fala: Pai, cumpri a minha missão. Aí Deus fala assim: obrigado, Jesus. Mas tem algumas pessoas que ainda estão meio em dúvida. Eu vou dar para eles uma segunda chance. Ou seja, eu sei que o que você fez foi completo e foi perfeito. Mas vamos dar outra chance para eles? Vamos arranjar um outro jeito de ajudar eles a vir para o céu. Não seria justo com o sacrifício com Jesus Cristo ter uma segunda chance. Portanto, essa ideia de que existe um local, de fato, existe um local de sofrimento, de dor, de angústia, mas que é um lugar temporário, que eventualmente você pode sair desse lugar e ir para um lugar bom. Você está não desqualificando, porque ainda assim o sacrifício de Jesus qualificaria, mas você está falando: olha, o sacrifício de Jesus foi perfeito, mas... Pedir assim: Jesus, você foi à cruz, pode ir à cruz outra vez? Exatamente. Poderia ir à cruz outra vez? Exatamente. Porque eu ainda não estou preparado. Ainda não estou preparado. Eu sei que você morreu por mim, mas ainda preciso de mais alguns anos aí. Preciso de algumas vidas para poder aceitar o que você fez por mim. Como se a gente tivesse
E aí é muito interessante porque nesse aspecto, né, aí entra o calvinismo, algum lado do calvinismo, como se nós, pecadores, merecedores da morte, estivéssemos em posição de falar: Jesus, eu aceito o sacrifício. Quem sou eu para aceitar a Jesus? Enfim. Então existe essa ideia de que existe um local de dor e sofrimento que você pode eventualmente sair dali. Não. Hebreus nos mostra que ao homem cabe morrer uma vez. E depois disso, o juízo. E o juízo é eterno. Nós temos outras passagens, como os evangelhos, encontramos a parábola, a passagem de Rico e o Lázaro. Eu falei parábola porque muitas pessoas entendem que isso é uma parábola, enfim, não é o ponto da aula. Mas nós temos a passagem do Rico e o Lázaro, que o rico fala assim: olha, me deixa lá avisar aos meus irmãos, e fala assim: não, eles têm os profetas, eles têm as leis. O que está feito, está feito. Não tem mais outra opção. Continuando nesses pensamentos, dessas filosofias modernas ou pós-modernas, nós temos também um ensino que tem, como eu já falei, tem crescido muito, principalmente dentro da igreja, ou infelizmente dentro da igreja. Nós temos o universalismo. O que diz o universalismo? Ele diz que todos nós somos filhos de Deus. E algum pai deseja o mal para o seu filho? Algum pai fica feliz em castigar o seu filho? Algum pai vai destinar o seu filho a ficar eternamente longe dele? Não. Então, no final das contas, todo mundo vai para o céu. No final das contas, o céu é muito grande. No final das contas, já pensou? Deus prepara o céu. A gente viu na semana passada, no culto infantil, o tema do culto infantil foi: eu vou morar no céu. Nós tivemos hinos cantados e até mesmo um mural. Ruas de ouro, mar de cristal, muros de pedras preciosas. Deus preparou isso tudo e chega lá, está vazio. Então, assim, né, é igual festa de aniversário. Né? Prepara a festa para 50, mas você chega assim, então dá um jeito, e bota água no feijão aí, tá tudo certo. Não, só. Deus convidou 50, só vai entrar 50. Deus convidou quem tivesse preparado. Tinha 10 virgens preparadas, tinha 10 virgens disponíveis, só entrou as 5 preparadas. Então essa ideia de universalismo, de que no final das contas, no fringir dos ovos, né, no fim do mundo, todo mundo vai entrar no céu, é um pensamento um pouco brasileiro, né, do jeitinho brasileiro. Não pode, mas a gente consegue, não pode, mas a gente dá um jeitinho aqui, tal, não sei o que, papá. Não tem jeitinho brasileiro no céu, não. Deus é criador de todas as coisas. Deus criou toda a humanidade, Deus tem os seus filhos, Deus ama os seus filhos, mas Deus também julga os seus filhos. E aí a gente precisa entender, porque muitas pessoas entendem que Deus pune os seus filhos. Ou, de certa forma, ele até pune, obviamente. A gente teve até uma discussão dessa no seminário, que um dos alunos perguntou: mas Deus castiga? Sim, Deus castiga, mas não castigo de estou te castigando. E sim de que, olha, você precisa de um castigo, você precisa de uma correção. Assim como nós, que somos pais, fazemos com os nossos filhos. Eu estou feliz por castigar o meu filho? Não. Mas eu dei uma ordem e ele desobedeceu. E para o crescimento sadio dele, ele precisa ser castigado. Para que ele possa reconhecer o seu erro, se arrepender e não errar novamente. Então, Deus ama os seus filhos? Ama. Não existe ninguém que te ame mais do que Deus. Mas se você não obedecer os seus mandamentos, Ele também é justo para te trazer uma condenação eterna. Deus não castigar os seus filhos, ou Deus não julgar os seus filhos, Deus não seria Deus. Seria um pai mimado, que nós criticamos, ou talvez não todos nós, mas muitos de nós criticamos todos os dias. Quando você olha, por exemplo, um filho que faz o que quer, sei lá, né? Foi um colega da escola lá para casa, aí foi um pai também, aí a criança chegou lá em casa, quebrou minha casa inteira, quebrou a televisão, quebrou o fogão, quebrou a casa inteira. Aí o pai fala: ele é pequenininho, não tem problema. Quanto que foi?
Ah, eu pago. Vem, filho, olha, não faz mais isso, hein? Ai, 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 ai. Aí o que a gente fala? Uma criança mimada, um pai que não consegue educar os seus filhos, como que essa criança vai ser quando ela crescer, achar que tudo tem jeito, achar que o pai vai estar sempre lá disponível para pagar todos os prejuízos. Não é assim que a gente fala? Agora, vamos trazer isso para a nossa vida cristã? Vamos trazer isso para o nosso relacionamento com Deus? Quem Deus seria? Deus fala assim, não, ele pecou, mas ele é tão bonzinho, ele vai na igreja todos os dias. Não, olha só. Ai, 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 não peca mais, Diego. Tá entendendo? Tá ouvindo? Ele seria o quê? Um pai mimado. Feriria a natureza e o caráter de Deus. De novo, meus irmãos, Deus é amor, mas Deus é justiça. Deus é pai, mas ele também é Senhor. Deus, ele ama, dá carinho e dá afeto. Mas quando ele sai e volta, ele espera que os seus servos deem conta daquilo que foi confiado a ele. Nós vemos isso na Bíblia o tempo todo. Então, por que nós deixamos essa ideia diabólica entrar dentro da igreja de que Deus é somente amor, de que Deus é somente Pai? Não, Deus é justiça e Senhor também. Só que nós, nosso limitado intelecto humano, nós não conseguimos, de forma completa, entender como que uma pessoa, ao mesmo tempo que é 100% amor, também é 100% justiça. Porque, nós não temos nenhum efeito de comparação. Nós não temos nenhuma base de comparação. Porque a gente não conhece ninguém que é 100% amor e 100% justiça. Ou é justiça sem amor, ou é amor sem justiça. Ou amor com um pouco de justiça, ou justiça com um pouco de amor. Então a gente não consegue entender 100% isso. Mas a Bíblia nos garante que Deus, ele é amor e justiça. Deus, ele é Pai, mas ele também é Senhor. Ele corrige com amor. Ele castiga com amor. A coisa que a gente não consegue entender. Porque normalmente, quando nós corrigimos, nós não estamos transbordando de amor. Normalmente, como o Fred falou, tem pai que gosta de castigar o filho. Porque normalmente, quando você castiga o seu filho, não vou dizer sempre, mas normalmente, quando você castiga o seu filho, você não está numa situação confortável. Normalmente você castiga o seu filho porque ele fez uma coisa errada. E de certa forma, aquilo te desbalanceou, vamos dizer assim. Então não conseguimos entender. Mas Deus, ele é amor e justiça ao mesmo tempo. Então essa ideia do universalismo, de que no final das contas, Deus, amoroso, benigno, bondoso, vai levar todo mundo para o céu. E aí, na verdade, tudo isso que acontece, todo esse papo da Bíblia, de santidade, não sei o quê, na verdade, isso é só um jeito de tentar dar uma filtrada, de tentar, né, agilizar as coisas, tentar... Não. No final das contas, não vai todo mundo para o céu. Alguns vão para o céu, outros vão para o inferno. Não duvidem disso. A Bíblia nos garante isso todo o tempo. Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Porque eu acho muito interessante quando a gente pega, e até agora a gente falou muito, a gente já falou sobre as coisas do mundo, mas a gente já falou muito sobre coisas dentro da igreja, que dessas doutrinas erradas, esses pensamentos errados dentro da igreja, e aí eu já vi algumas pessoas falando assim, não, é muito novo, né? Porque é o mundo moderno, que é novo, então, normalmente, nós como seres humanos, a gente não consegue lidar com o novo. Para muitas pessoas, o novo assusta, né? Tem pessoas que têm pânico de coisas novas. Então, seria, vamos dizer assim, natural nós sofrermos com essas falsas doutrinas, esses falsos ensinamentos, tendo o fato de que são coisas novas. E a gente não sabe lidar, ou seja, a igreja de 2024 não sabe lidar com essas coisas. Mas vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre esses ensinadores, sobre essas falsas doutrinas? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Quem pode ler? 2 Timóteo 3, 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha aí.
que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo? Tem pessoas que têm aparência de piedade, mas nega a eficácia dela, ou seja, aparentando ser piedoso, nega que existe piedade. Dessas pessoas se afasta. O que o universalismo prega? Uma aparência de piedade. Que olha, no final vai dar tudo certo. Mas no momento em que você diz, olha, no final vai dar tudo certo, você está negando a própria piedade. Você está negando a piedade que Jesus Cristo teve de nós, que Deus teve de nós ao enviar o seu Filho para morrer por nós. Destas pessoas se afasta. Então não é uma ideia nova, né? Universalismo, a ideia de que todos vão eventualmente para o céu, não é uma ideia nova. É uma ideia antiga. A gente deve ter aí, 2 Timóteo, aí tem uma outra turma aí que eu não vou apontar, mas tem um pessoal que está fazendo a doutrina de origens bíblicas, e a gente viu quando que foi escritas as cartas paulinas. Né? Pode ser que caia São Paulo também. Então, a gente pode ver aí, vamos botar assim por baixo, os 1900 anos. A gente tem aí os 1900 anos que Paulo fala isso, olha, existem pessoas que aparentam piedade, mas que negam a eficácia dela. Dessas pessoas se afasta. Como que uma mensagem foi enviada em 1900 anos e hoje a gente cai com isso? Como pode isso acontecer? E aí, mais uma vez, se nós olharmos os falsos ensinamentos dentro da igreja, nós vemos que todos eles, a Bíblia já nos alertava antes. Como pode nós sermos alertados durante quase 2000 anos sobre algo que acontece, ou que aconteceria, e mesmo assim nós caímos nesse buraco? É como se eu estivesse numa estrada de 100 km de comprimento. A cada metro tem uma placa falando, cuidado, buraco, cuidado, buraco, cuidado, buraco, cuidado, buraco. Depois de 100 km eu caio no buraco. Como que pode isso acontecer dentro da igreja? Alguém sabe me responder? Ou alguém tem alguma resposta para isso? Como que pode o apóstolo Paulo ter alertado Timóteo sobre, não com essas palavras, mas a ideia do universalismo? E 1900 anos depois, pouco mais do que isso, a igreja está afundada no universalismo. Quem pode me dizer como isso pode acontecer? Ou por que isso aconteceu? Eu arriscaria dizer que a primeira, eu acho mais importante, seria a doutrina. A doutrina principal da igreja deixou de ser a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus deixa de ser ensinada e a gente começa a colocar os nossos achos, eu acho, eu penso, na minha opinião, em vez de colocar o que está na palavra de Deus, então tira a essência da palavra de Deus. Não adianta ter uma placa a cada metro da estrada falando cuidado com o buraco se eu estou distraído sem olhar para a placa. Ou se eu olho a primeira, tem um buraco. Aí eu olho a segunda, o que é isso aí? Não, isso aí é negócio de buraco. Não, isso aí repete, daqui a pouco vai falar de novo. Mas a escola bíblica dominical vai falar sobre o inferno. Já ouvi tanto sobre o inferno que eu já sei mais do inferno do que da minha própria casa. Não, hoje não preciso não, semana que vem eu vou. Culto infantil? Não, culto infantil é das crianças. Não, eu vou domingo que vem, que é esse, aí eu tenho que ir. É por isso. Digo. Uma coisa que eu acho que a igreja experimenta bastante quando é pai ou mãe, que se fala para o filho, vou dar um exemplo bem besta. Filho, não coloca esse calçado aí, por exemplo. Você fala uma vez, outro dia você fala de volta, outro dia você fala de volta, você fala umas 20 vezes e não guarda na cabeça isso. E aí depois você passa um dia, sei lá, passa 30 dias falando a mesma coisa, mas hoje eu não vou falar só para o que acontece. Deixa o sapato lá. Meu filho, não falei já que tu não tem que... Tu tem que... eu me esqueci. Por isso tem que repetir. Deixa eu não repetir. Essa semana a Fabiana me mandou um vídeo no Instagram, um vídeo de uma pessoa, de um jovem, não um jovem, né? Devia ter com uns 20 e poucos anos, em inglês, e ele falando que os compositores cristãos hoje em dia, eles têm que ter muito cuidado, porque eles estão escrevendo músicas ensinando sobre Jesus. E eles tinham que ter cuidado com isso.
Foi mais ou menos isso que ele falou, foi? E aí a pessoa que estava entrevistando ele, tipo assim, é verdade, os compositores cristãos têm que ter cuidado. Eles diziam que era porque as pessoas não estavam lendo a Bíblia. Então, quando elas ouviam o louvor, era quando elas aprendiam. Porque o louvor era o único meio dessas pessoas aprenderem sobre Jesus. Então, tinha que ter cuidado sobre o que ele escrevia. E eu respondi para ela, mas isso está errado. Porque eu não tenho que aprender sobre Jesus no louvor. Eu tenho que aprender sobre Jesus na Bíblia. Então, está errado não o louvor não falar sobre Jesus. Não ensinar sobre Jesus. Está errado eu, como cristão, buscar no louvor um aprendizado sobre a Bíblia. Louvor não é para aprender a Bíblia. Louvor é para adorar a Deus. Aprender a Bíblia é a Bíblia. Aprender sobre Deus é a Bíblia. E aí, quando você tem, ao longo de 2000 anos, de maneira geral, né? Mas não vamos culpar quem já morreu, vamos culpar quem está vivo. Quando você tem uma geração que troca a maior profecia já revelada, questão de prova também, tá, pessoal? A maior profecia já revelada e troca a maior profecia já revelada por 3, 4 minutos de uma melodia harmoniosa, aí você começa a acreditar de que o universalismo é real. Vamos também para 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Quem pode ler 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8? E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Ah, Diego, então eu já entendi que o universalismo, essa história de que todo mundo vai para o céu, não entra mais na minha cabeça. Mas e a história de que o céu não existe, que o inferno não existe? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 8. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes, ou seja, quem são estes? As pessoas que creem, as pessoas que ensinam, as pessoas que propagam essa mensagem. Resistem à verdade. Sendo homens corruptos de entendimento. Ah, então só homem que resiste à verdade? Não, aqui é homem espécie humana. São homens e mulheres corruptos de entendimento. E reprobos quanto à fé. Mais uma vez, mais de 900 anos antes, Paulo falava, olha pessoal, vai existir pessoas, ou existem pessoas, olha como a palavra de Deus ela é atual. Billy Graham dizia que, ou pelo menos acreditado a ele, eu nunca ouvi ele falar da boca dele, mas ele dizia que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Paulo fala para Timóteo, olha só, existem pessoas que elas são corruptas no entendimento, que elas negam, resistem à verdade. Nega não, resiste à verdade. Tem uma diferença entre você resistir e você negar. Quando você nega a verdade, você está falando, não, a verdade é mentira. Quando você resiste à verdade, você sabe que é verdade, mas você não quer ceder à verdade. Tem uma diferença. Tem igrejas, tem pessoas que elas negam a verdade. É uma coisa. Tem igrejas, tem pessoas, tem pastores, tem professores, tem ensinadores, tem pregadores, que eles sabem que é verdade. Eles não negam a verdade, mas eles resistem à verdade. Está tão errado quanto. Para essas pessoas, Paulo diz, se afasta. São reprobos quanto à fé. Reprováveis quanto à fé. A fé deles não te serve de nada. Diego, como que eu reconheço essas pessoas? 66 livros. 39 do Antigo. 27 do Novo. Questão de prova também. Depois não vai reclamar que a prova está difícil, hein, pessoal? O professor está dando uma ajudada. 66 livros. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E você vai reconhecer essas pessoas. Quer mais uma? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que... O que é expressamente? Quando eu falo,
Estou dizendo expressamente que. O que essa palavra expressamente diz? Com clareza. Ela pode indicar duas coisas, eu diria. Primeiro, com clareza, ou seja, estou falando expressamente, olha só. Com clareza, estou falando, me entendam, por favor. Então, primeiro eu diria que clareza. E segundo, eu diria com pressa. Expresso, o que é uma coisa expressa? É uma coisa trem expresso, é um trem que vai rápido, é um trem que faz poucas paradas. Então eu diria, eu interpreto 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Os irmãos, por favor, me corrijam se eu estiver errado. Mas o Espírito diz com clareza e sem demora. Com clareza e, olha, diretamente para ontem. Nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Há 1900 anos atrás, o apóstolo Paulo falava pra gente, meus irmãos, esse espírito está com E maiúsculo, tá? Significa que é quem? O Espírito Santo de Meus Deus. irmãos, o Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ressuscitou, ele está falando para vocês com clareza e urgência. Olha, existirão pessoas que apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meu irmão, mas não é impossível dentro da igreja ter doutrinas de demônio. Olha só. O que não é de Deus é do demônio. Não existe meio termo. Eu já dei esse exemplo várias vezes aqui. Não existe copo vazio. Ele está cheio de alguma coisa. Ele pode estar cheio de água, de café, de suco, de Coca-Cola, de qualquer coisa. Qualquer líquido. Ele pode estar cheio de docinho, de bala, de bolo. E ele pode estar cheio de ar. Não, ele está vazio. Não, ele não está vazio, ele está cheio de ar. Então, se uma doutrina não é de Deus, ou seja, se uma doutrina não está na Bíblia, ela não é de Deus. Se ela não é de Deus, ela é do demônio. Mas as pessoas leem esse versículo e falam assim, não, isso aqui ele está falando, doutrina de demônio, está falando dos satanistas, está falando daquelas igrejas que... Não! Está falando de qualquer pessoa, qualquer grupo, qualquer igreja, qualquer coisa que fale, que doutrine, que ensine qualquer coisa que não esteja na Bíblia. Então, quando eu vou numa igreja e o pastor da igreja, a direção da igreja fala assim, meus irmãos, olha só, nós vamos aqui recolher os dízimos e ofertas. Dê o seu dízimo e a sua oferta para que a sua bênção seja dobrada. Doutrina de demônio. Doutrina de demônio. Está na Bíblia. Deus fala isso para nós. O que Deus fala sobre dízimo e oferta? Ele fala, olha, trazer os dízimos à casa do tesouro. O que ele fala sobre oferta? Olha, dê deliberadamente, não é deliberadamente, dê abundantemente. Contribua de acordo com o seu coração de forma abundante, no sentido de, sem contar, não vou dar isso aqui, vou dar só isso aqui, não. Você quer dar? Dá, mas com o coração aberto. E pronto. Qualquer coisa que passar daí é do maligno. E aqui eu dei um exemplo. Se a gente pegar o que é ensinado, o que é pregado por aí, tem vários. Como, por exemplo, a ideia de que, não, olha só, Deus ama todo mundo. Você pode vir para a igreja e ficar do jeito que você quer, Deus te ama do jeito que você é. Deus te ama do jeito que você é, mas se tu continuar do jeito que tu está sendo, tu vai para o inferno. Deus, ele te ama do jeito que você é, para você chegar até Ele. Mas depois que você se torna filho, depois que você se torna servo, você tem que obedecer ao Pai. E tem que respeitar o Senhor. Não é do jeito que você quer. Essa ideia de pluralidade, essa ideia de diversidade, essa ideia de que não, somos todos juntos, diferentes culturas, mas a gente se abraça, a gente se ama, cada um faz o que quer, isso é uma ideia do doutrina de demônio. Deus, ele ama todos. Mas depois que você se coloca na posição de filho e se coloca na posição de servo, você tem que obedecer o Pai e respeitar o Senhor. Não existe a possibilidade de você ser um filho rebelde. Como você vai ser um filho rebelde? Cuidado.
Seguindo, quando a gente fala de inferno, nós precisamos entender o que é o inferno. Porque, assim como outras coisas, ao longo de 2000 anos, a gente pode colocar até mais, mas vamos colocar para a igreja, ao longo de 2000 anos, o imaginário popular ele dá uma viajada sobre o que é o inferno de fato. Né? Então, vamos entender, à luz da Bíblia, ou ver na Bíblia, o que é o inferno. Bom, quando a gente fala sobre o inferno na Bíblia, nós precisamos separar do inferno no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Como assim, Diego? Tem dois infernos, então? Um só para o Antigo e um só para o Novo. Um mais moderno, uma decoração mais minimalista, e outro com uma decoração mais antigona, casa de vó. Old school. Mais old school? Não. Vamos entender. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós encontramos a palavra grega, olha, a palavra hebraica, porque o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, questão de prova. Né? Quando a gente vai para o Antigo Testamento, nós encontramos a palavra hebraica Sheol. Que palavra é essa? É uma palavra que aparece cerca de 65 vezes no Antigo Testamento e ela tem alguns significados, como por exemplo, sepultura, inferno, cova, mundo inferior dos mortos. Ou seja, quando nós olhamos a palavra Sheol, que aparece lá em Jó, capítulo 17, versículo 13, vamos lá para Jó 17, 13. Jó 17, 13. Se eu olhar a sepultura como a minha casa e nas trevas estender a minha cama. Esse sepultura, Sheol. Então, quando nós vamos para o Antigo Testamento, a gente vê que a palavra Sheol, ela está, o significado da palavra Sheol está mais concentrado ou mais destinado para o lugar onde as pessoas eram enterradas. Para o lugar onde as pessoas, para onde os corpos das pessoas estavam destinados no momento, a partir do momento em que elas morriam. Não necessariamente em relação ao destino da alma dessas pessoas, ou do espírito dessas pessoas. Tudo bem até aí? Então, no Antigo Testamento, o inferno, nós temos a palavra Sheol, que tem outros significados, além que é utilizado para outros significados, além de inferno, como sepultura, cova, como um destino dos corpos para onde essas pessoas iam. Tá? Sheol, inferno no Antigo Testamento. Isso é porque no Antigo Testamento não existia, vamos dizer assim, essa ideia de um local de tormento e um local de refrigério, como nós temos hoje. A gente precisa entender que nós estamos falando de pelo menos 2.500 anos atrás. Pelo menos 2.500 anos atrás. 2.000 anos, né, era cristã, mais cerca de 500 anos o período ali intertestamentário, de quando o cânon do Antigo Testamento foi encerrado por Esdras. Né? Mais uma vez, questão de prova. Então a gente não pode comparar a teologia que nós temos hoje com a teologia que eles tinham. Né? Então não existia, vamos dizer assim, essa separação muito clara. Quando a gente vai para o Novo Testamento, aí nós já temos essa ideia de que, no Novo Testamento, de que, olha, existe um lugar bom para as pessoas boas e existe um lugar ruim para as pessoas ruim eternamente, o destino da alma, não o destino do corpo, mas sim o destino da alma. Quando você morrer, o seu corpo não vale nada, ele vai apodrecer, se tu não informar. Quando você morrer, acho que 4, 5 anos depois da morte, ou mais ou menos isso, só tem o osso. 5 a 7 anos. De 5 a 7 anos só tem ossinho, mais nada. Então o seu corpo vai embora. Não significa que você não precisa cuidar dele, né? Mas também não cuida com tanto valor assim, porque o que importa é o seu espírito. Enfim, o seu corpo não tem utilidade nenhuma depois da morte. E aí existe um local destinado para a sua alma, um local bom, um local ruim, de acordo com a sua condição de salvação do momento da sua partida desse mundo. No Novo Testamento isso é mais claro.
Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, a palavra inferno, nós temos 3 palavras relacionadas ou que significam inferno. Vamos ver quais são? No Novo Testamento, nós temos a palavra Hades, em Mateus capítulo 11, versículo 23. Mateus capítulo 11, versículo 23. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Então, em Mateus capítulo 11, versículo 23, nós encontramos a palavra inferno, que no grego é a palavra Hades. Nós também temos a palavra tártaro, e aí não é o tártaro de dente, tá, pessoal? Então não quer dizer que quem tem tártaro no dente, tá, vai para o inferno, não é nada disso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, no Antigo Testamento nós temos a palavra Hades, até então, e temos a palavra Tártaro, até então. Qual é a diferença de Hades e Tártaro? Quando a gente fala de Hades, quando a Bíblia fala, no Novo Testamento fala de Hades, a Bíblia está se referindo ao estado da morte, ou estado de morte, que o ser humano vai experimentar no fim da vida. Ou seja, você viveu aqui 80, 90 anos, feliz e contente. Aí você morreu. Se você morreu sem salvação, a sua alma vai estar no Hades. Hades representa, ou significa, o estado de morte da alma de um indivíduo no momento da sua morte física. Ok? E Tártaro. Tártaro representa, ou Tártaro tem um significado de um abismo muito profundo. Imagina um abismo. Você já viu um abismo alguma vez na sua vida? Um abismo, né? Você chega assim e tem um abismo. Muito profundo. Infinitamente profundo. E de acordo com 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, foi o local aonde Deus enviou os anjos rebelados. Então, quando os anjos se rebelaram contra Deus, ele foi, pegou esses anjos e jogou eles no Tártaro, no inferno, um abismo muito profundo. E nós temos também a palavra Geena. Então, em algumas passagens do Novo Testamento, quando você lê inferno, a palavra é Geena, do grego Geena. O que significa? Geena, não sei se você agora se é Geena ou Geena. É com H, não? G-E-H-E-N-N-A? G-E-N-A. Acho que não tem H. Geena. Isso aí. Exatamente. Essa terceira palavra, ela tem como sentido, ela tem como significado castigo eterno. Então, não necessariamente um local. Quando a gente fala guerreira, não é necessariamente um local, mas sim um estado de castigo eterno, um estado de tormenta eterna. Por que isso? Vamos lá para 2 Reis, capítulo 16, versículo 3. Segunda Reis, capítulo 16, versículo 3. 2 Reis 16, 3, diz assim: 2 Reis 16, 3 e depois 21, 6. 16, 3 diz: porque andou no caminho dos reis de Israel e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançará fora de diante dos filhos de Israel. Agora vamos para 2 Reis 21, versículo 6.
para a gente entender o que é esse fogo, né, que o rei fez passar. 2 Reis, capítulo 21, versículo 6, diz assim: e até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. O que acontece? A palavra guerrena, ela deriva de uma palavra em hebraico que está atrelado a um local na geografia bíblica chamado Vale de Inom. Vale de Inom. Nesse Vale de Inom existia, era onde os adoradores do deus Moloque sacrificavam os bebês. Tá? E aí eu queria abrir um parênteses, porque eu já ouvi isso. Não chame o seu filho de moleque, porque moleque, Moloque, se você não quiser chamar de moleque, não chama. Mas cuidado com essas dicas. Já que você levantou uma curiosidade, a palavra rei em hebraico é Malak, o Meleque. Então cuidado com isso. Se você não vai chamar o seu filho de moleque, ô seu moleque, vem cá, porque moleque diz respeito a Deus Moloque. Então você não pode falar o rei Charles. Cuidado. Por que eu estou abrindo esse parênteses? Porque muitas das vezes eu já falei isso aqui algumas vezes, a gente se distrai com a palavra moleque, e enquanto a gente olha para a palavra moleque, está passando um monte de coisa aqui atrás que é infinitamente pior do que a palavra moleque. Então, de novo, não estou falando para você fazer ou não fazer, não estou falando que é certo ou errado. O que eu estou falando é, cuidado, porque às vezes nós nos distraímos com coisas pequenas e deixamos passar coisas muito maiores. Cuidado com isso, tá? Então, a palavra guerreira deriva do hebraico Vale de Inom, que era o local onde eram sacrificadas as crianças em adoração ao deus Moloque. Quando a gente vai para Jeremias, capítulo 7, versículo 32, Jeremias, capítulo 7, versículo 32, nós encontramos o profeta Jeremias falando assim: portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Inom. Olha a palavra que deriva guerreira no grego. Mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. Jeremias capítulo 7, no versículo 32, ele se refere a esse local, o vale de Inom, que é a palavra hebraica da qual se deriva a palavra guerreira no grego. Ele se refere a esse lugar como um local de julgamento. Haverá como se houvesse um julgamento ali. E aí, quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente pega essa informação. Bom, então a palavra guerreira, ela deriva de uma palavra em hebraico que representa o Vale de Inom, que era um local onde havia um sacrifício a um deus pagão. O profeta Jeremias, ele faz referência a esse local como um local de julgamento, de juízo, obviamente uma coisa, né, não muito boa. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, guerreiro era a palavra utilizada para se referir ao local onde era queimado o lixo da cidade. Lixão. Então, o lixo da cidade era coletado, reunido e jogado num lugar, guerreiro, e nesse local o lixo era queimado. Fogo. Vai juntando os pedacinhos, tá? O local onde tinha o sacrifício, o local onde o julgamento, o local onde se queimava o lixo da cidade. Estão me acompanhando? Amém ou misericórdia? Amém. Então tá. Quando a gente vai para Mateus capítulo 23, versículo 33, Mateus capítulo 23, versículo 33. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar, tá, pessoal? Mateus 23, versículo 33. Diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Inferno, guerreiro.
Então, no Novo Testamento, a palavra guerreiro, ela traz a ideia, ela traz o simbolismo de um castigo eterno, de um fogo eterno, de um julgamento final. Um local de castigo eterno, de julgamento final, Jeremias, né? Antigo Testamento, de fogo eterno. No Novo Testamento, o local onde se queimava o lixo. Ok? Então, no Antigo Testamento, nós temos Sheol, simbolizando o inferno, mais relacionado a corpo físico, porque não existia esse entendimento. No Novo Testamento, nós temos Hades, Tártaro e Guerrena. 3 palavras diferentes que no português se traduz como inferno. Tá, Diego, essas 3 palavras nos mostram o quê? Bom, Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus 25, 41 diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Primeira coisa, nós pegamos todas essas 4 palavras, juntamos elas e vamos entender que, primeira coisa, o inferno é um local real. Como que eu sei que é um lugar real? Porque Jesus diz que, no versículo 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno, guerrena, inferno. Então, nós podemos afirmar categoricamente que o inferno existe, senão Jesus não teria dito. Jesus não era como nós, no sentido de que, não, fala, mas, né, minha esposa fala muito isso. Tu marca coisa para as pessoas, que as pessoas vão. Que as pessoas me encontram, vamos marcar sim. Então, as pessoas falam, não faz isso. Jesus não faz esse tipo de coisa. Jesus falou porque existe. Jesus falou porque tinha um propósito. Jesus não ia falar inferno, não, mas veja bem, que eu quis dizer, não. Então o inferno existe. Segunda coisa, no final do versículo 21 diz: preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado para o homem. Porque um dos questionamentos que as pessoas fazem é: o inferno existe, beleza, legal, acredito. Mas como pode um Deus amoroso, misericordioso, tão bom, criar um local tão ruim? Simples, porque ele não foi criado para o homem. Lembra que a segunda palavra do Novo Testamento, obviamente você lembra, no Novo Testamento é Tártaro. O que é Tártaro? Que local é esse? Um abismo profundo onde os anjos caídos foi jogado. Certo? Deus não criou o inferno para o homem. Ele criou o inferno para o diabo e seus anjos. Ele não criou para o homem. O homem entra no inferno de penetra, de teimoso. Olha como o pecado é tão mal, né? O homem, ele tem a vontade de entrar num local que não foi para ele, que ele não foi convidado. É como se eu chegasse para você e falasse assim: irmã Maria, tem uma festa hoje para a irmã, ó, comida top. Melhor comida do mundo. Olha, a festa vai ser boa, vai ser interessante, só pessoa legal, vai durar pra caramba e tal, não sei o quê. A irmã quer ir? Quer, meu Diego? Claro, então tá aqui o seu convite, tá aqui o seu ingresso pra festa. Aí a irmã sai daqui, vai na esquina e chega alguém e fala assim: irmã Maria, vai fazer o que hoje? Não, eu tô indo pra uma festa que o presbítero Diego me convidou, uma festa boa, com comida boa, pessoal bacana, vai ser animado e tal, não sei o quê. Aí, ou melhor, vai ter um churrasco dia 27. Meu Maria, churrasco da igreja, né? Dia 27. Não vai ser eu que vou fazer o churrasco, não vou estar aí, mas tenho certeza que vai ser gostoso. Vai ter um churrasco liberado 100%. Olha, só chegar e comer. Amém, amém, amém. Aí a irmã sai aqui, aí encontra a pessoa e fala assim: então, olha, Maria, tô indo pro churrasco da igreja, vai ter um churrasco da igreja lá, churrasco maravilhoso, regado e tal, com a minha família, não sei o que, vai ser divertido, vai ser muito legal. Aí, irmã Maria, a irmã não prefere vir comigo aqui e comer um... O que a gente pode utilizar sem ofender? Comer um chucrute? Comer um dono aqui, aqueles bem...
tem um gostoso, mas tem aqueles bem que tu olha assim e fala, ih, rapaz, isso aqui não vai dar bom. Ah, mas eu prefiro o churrasco. Não, vamos comer esse dono aqui, que tá aqui já há 15 dias aqui, né? Dona Preta, e quando tu bate assim, é a mosca que tava ali em cima, tem que espantar as moscas. Mas ó, traz dinheiro que tem que pagar, é 50 euros esse dono aí. Aí tu vai comer o dono de 50 euros, tá lá, 15 dias? Não vai. Porque vai falar assim, poxa, mas se eu tenho um churrasco com carne boa, com gente boa, animado, dos meus irmãos da igreja, de graça, por que eu vou preferir um dono de 15 que não foi feito para mim, foi feito há 15 anos atrás, para uma outra pessoa que não quis e sobrou? Não é esse pensamento normal? Então por que o homem prefere ir para o inferno, para um lugar que não foi criado para ele, ao invés de ir para o céu, um local que foi criado para ele? Porque o céu foi criado para o homem, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. E aí, quando a gente entende que o inferno não foi criado para o homem, é natural, é lógico, nós entendemos o porquê que o inferno é ruim. Você não coloca a toalha bonita na mesa quando você recebe visita que você não gosta. Você não limpa a sua casa quando chega um entregador do mercado. Você não se preocupa em aspirar o pó do tapete quando vai entrar a pessoa que vai furar o teto, vai colocar o alarme de incêndio na sua casa. Você prepara a sua casa para quem? Para quem você gosta, para quem você estima, para quem você espera. Então é evidente que o inferno não pode ser um local bom, porque ele foi preparado para o diabo e seus anjos. De maneira popular, o diabo e seus anjos, qualquer coisa é melhor do que se espera. Mas o céu não, o céu foi preparado para o homem. Então o inferno, ele existe e ele foi preparado para o diabo e seus anjos. O homem que vai para o inferno, ele está lá de peneira. Ele está lá, ele não deveria estar lá. Não foi preparado para ele estar lá. Para ele foi preparado o céu. Tudo bem até aí? Amém. Amém? Amém. Bom, então nós vemos que o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas ele foi preparado para o diabo e seus anjos porque Deus não gostava do diabo e dos seus anjos? Sim ou não? Por que ele foi preparado para o diabo e seus anjos? Castigo de quê? Prepara para expressão do seu dia. Da rebeldia. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos porque eles foram rebeldes. Como castigo por causa da sua rebeldia. Por que o homem quer tanto ir para o inferno? Ou pelo menos age como se não quisesse ir para o céu. E aí, de novo, se você não vai para o céu, você vai para onde? Não existe um terceiro lugar. Então, às vezes, não é que você quer ir para o inferno. Ah, eu quero ir tanto para o inferno, deve ser tão legal o inferno. Aqui na Alemanha está tão gelado no inverno que o inferno deve estar quentinho. Não é que você quer ir para o inferno. Mas, se você não faz o que tem que ser feito para ir para o céu, automaticamente você vai para o inferno. Mas o homem vai para o inferno por causa da carne. Hã? O homem quer ir para o inferno por causa da carne. Não, o homem quer ir para o inferno porque ele quer. Não. Por que não? Porque ninguém quer sofrimento. Ué, mas Tiago não fala que é o homem. Então, mas. Qual ser humano quer viver no sofrimento? Tá. Então vamos dar um passo para trás. Que ninguém. Tá. Então nenhum homem quer ir para o sofrimento. Então vamos dar um passo para trás. O que causa um homem a ir para o sofrimento? A ir para o inferno? Desobediência. A quem? Chamado também de pecado. Podemos concordar nisso? Mas é a carne. Não, beleza. Então, o homem que vai para o inferno, ele não vai porque ele quer. Ele vai porque ele desobedeceu a Deus. Ou seja, ele vai porque ele pecou. Aí vamos ver o que Tiago diz? Tiago fala que o homem peca por quê? Hã? Sua própria consciência. Porque ele é engodado pela sua própria concupiscência. Então a Bíblia nos diz que você vai para o inferno como consequência da sua desobediência, como consequência do seu pecado. E quem comete pecado escolhe cometer o pecado. Nem sempre. Não, Nem sempre você vai escolher. não, olha só, a Bíblia me garante que é sempre. A Bíblia te garante, mas
Nem sempre as pessoas escolhem o pecado. Pode haver. Mas a Bíblia garante. Sim, Posso levantar uma questão? Digo. O que pode haver nesse entremeio do eu quero, eu não quero, eu não sei exatamente o que é pecado. Mas ainda assim escolhi. Mas ainda assim é pecado. Não tinha noção da consequência. Isso até é plausível de se entender. É ignorância. E você não tem noção do pecado. É ignorância. Exatamente. É a pessoa Você que peca na escolheu. ignorância. É. Exatamente. Mas Tiago me garante que todo ato pecaminoso ele é cometido de maneira geral, existe a ignorância, mas no sentido abrangente, de forma deliberada. Então, é o que eu estou falando. Às vezes a pessoa não é que ela quer ir para o inferno, mas a partir do momento que ela não faz o que ela deveria fazer para ir para o céu, ela acaba indo para o inferno. Olha só, fui para o Oslorestrasse e peguei o 8. Eu quero soltar na Alexanderplatz. Se eu passar do ponto, se eu dormir no trem, no metrô, eu vou parar na Hermannplatz. Eu queria ir para Hermannplatz? Não, eu queria ir para Alexanderplatz. Por que eu fui parar na Hermannplatz? Porque eu dormi. Porque eu não fiz o que deveria fazer, que é o quê? Na Alexanderplatz, sair do caminhão. Vigiar. Hã? Vigiar. Vigiar. Você sofre de vigiar. Olha aí. Tem um monte de aplicação prática. Então, o fato de eu parar na Hermannplatz não significa que eu queria ir para lá. Mas significa que eu deixei de fazer o que eu tinha que fazer para ir aonde eu queria estar. Então, quando eu falo que o homem vai para o inferno porque ele quer, não é que ele eu quero muito ir para o inferno. Não. É porque ele deixa de fazer o que ele tinha que fazer para ir para o céu. Então, automaticamente ele vai para o inferno. Porque o metrô não vai parar na Alexanderplatz e falar: Senhor Diogo Ventura, por favor, se retire do vagão porque você disse que queria ir para a Alexanderplatz. Ele vai para a Alexanderplatz. A natureza pecaminosa do homem destinou o homem ao inferno. Pronto. O destino está traçado. Cabe a você vigiar, prestar atenção, para na estação certa você sair e não ir para a Alexanderplatz. Então Deus criou a gente para ir para o inferno. Não, ele não criou a gente para ir para o inferno. É o que você está falando. Não. Você está falando que o homem, ele escolhe, ele quer ir para o inferno. Vamos dar um passo para trás? Vamos dar um passo para trás? Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 2, versículo 27. E depois Gênesis capítulo 3, versículo 5. Então a ideia é que Deus ele criou o homem destinado para o inferno. Gênesis 2, 27? Gênesis 1, 27. Então vamos dar um passo para trás para a gente entender isso, de que Deus criou o homem destinado para o inferno. Um passo para trás. Gênesis capítulo 1, versículo 27 diz o quê? Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus morava onde? Não faz sentido Deus criar o homem para o inferno, certo? Se o homem foi criado à sua imagem e semelhança, o homem foi criado para estar com Deus. Segunda prova disso, quando a gente vai para Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 3, versículo 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. O homem estava com Deus. Deus é santo, né? Deus estava com o homem. Então o homem foi criado por Deus, a sua imagem e semelhança, para ter comunhão com Ele, para estar aonde Ele também estaria. Porque Deus estava no jardim com o homem. Então o lugar onde Deus colocou o homem depois de criado, Deus ia lá. Então Deus não criou o homem para o inferno. Mas aí, em Gênesis capítulo 3, versículo 5, o que acontece? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança,
Deus ele criou o homem para estar com ele eternamente no céu. Né? Ou estar eternamente com ele no mesmo lugar em que ele está. Porque o céu, aí a gente tem que falar do céu. Então, Deus ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E ele criou o homem para estar com ele eternamente junto. Aonde eu estiver, o homem vai estar junto comigo. Só que no meio do caminho aconteceu um evento. O homem pecou. E aí quando o homem pecou, o homem não pode mais estar junto com Deus. Porque Deus é santo. Então, Deus criou o homem para ser santo e estar junto com ele. Só que o homem pecou. O homem foi forçado a pecar? Letícia. A Eva foi forçada a pecar? Não. A serpente chegou para ela e falou, então, e esse fruto? Não. Versículo 5. Ele falou isso porque ele sabe que você ia conhecer. Aí Eva foi lá e comeu. Aí Adão foi forçado a pecar? E chegou Eva para Adão e o amarrou na árvore do jardim e enfiou o fruto na goela dele? Foi assim que a gente leu? Não. Eva ofereceu para Adão. Adão pegou o que quis. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem para estar eternamente com ele no local onde ele estava. Que a gente deduz que não podia ser o inferno, só podia ser um lugar bom porque Deus é santo. Certo? Só que o homem, num ato deliberado, Tiago, capítulo 5, capítulo 1, versículo 14? 13 e 14. Versículos 13 e 14. Tiago, capítulo 1, versículos 13 e 14. O homem, engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, enganado pelos seus próprios desejos. Desejos de quê? De conhecer o bem e o mal. De ser como Deus, comeu o fruto e pecou. Mas foi a carne. Não, foi o homem. Não tinha carne, não tinha pecado. Quando a gente peca, a gente sempre tem a escolha de não cometer o pecado. Sim, Se a gente cometeu porque a gente escolheu o pecado. Mas a carne faz... Mas A carne te tenta. Ela não te obriga. Mas olha só, Ela não Letícia, te obriga. a carne, ela não existia antes do pecado. Não existia carne. Como algo separado. Como algo separado. As coisas separantes. A carne, ela vem depois do pecado. Então por que Deus deixa ele pro inferno? Por que Deus deixa? Não é que Deus deixa, é que ele fala, olha, se você me seguir, você vai pro céu. Se você não me seguir, você vai pro inferno. Se eu escolher não seguir a Deus, eu vou pro inferno. Não, ele deveria deixar ir só os maus. Ah, Quem tem... mas aí Deus não criaria o homem e a mulher dotado de livre-arbítrio. Você criou o ser humano. É a melhor... Tipo assim, ele criou nós. Criou a terra, criou tudo. Aham. Por que ele, então, vai deixar a gente, as pessoas irem pro inferno? Não é que ele vai deixar as pessoas irem para o inferno. Deus ele deixaria as pessoas irem para o inferno se fosse assim. Deus ele criou o homem, criou Adão e Eva, colocou no jardim. Adão e Eva pecou. Deus pegasse Adão e Eva, jogasse para fora do jardim, fechasse a porta e fosse embora. Aí o homem aí Deus deixaria o homem para o inferno. Mas a partir do momento em que Deus fala assim, vocês pecaram, olha só, vocês não podem mais ficar aqui. Porque se vocês ficarem aqui, vocês podem comer da árvore da vida. E se vocês comerem da árvore da vida, vocês vão viver eternamente sem mim. Eu não quero que isso aconteça. Então eu vou tirar vocês do jardim, vou sacrificar um animal, vou fazer uma túnica de pele para vocês, e aí vocês ficam fazendo o negócio de vocês, que eu vou mandar o meu filho para morrer por vocês. E aí se vocês creem que o meu filho único morreu por vocês, através desse sacrifício, que é um sacrifício perfeito, aí vocês podem voltar a ter comunhão comigo. E se vocês tiverem comunhão comigo, até o fim da vida terrena de vocês, nós estaremos juntos eternamente para todo sempre. Deus não deixou o homem para o inferno. O homem foi para o inferno porque ele quis. Então tudo que acontece é porque a gente quer. Exatamente. Tiago capítulo 1, versículos 13 a 14. E eu posso só falar uma coisinha? Aqui em Gênesis a gente leu, né, que a partir do momento que eles comeram o fruto, abriu os olhos para o pecado. E nessa mesma linha, quando a gente conhece a Jesus, os nossos olhos se abrem para a verdade. Exatamente. E aí essa verdade, ela vem sempre nos falar o nosso coração. Quando a carne tenta, essa verdade que é Jesus, ele fala, isso está te levando para o caminho do mal, não vai por aí. Exatamente. Vem para aqui, vem para aqui, vem É para o que mim. o Franz falou da inocência. Antes de abrir os olhos, você tem inocência. Aí você pode falar assim, tá, então a pessoa que não teve os olhos abertos, a pessoa que peca inocentemente, então Deus está deixando essa pessoa ir para o inferno.
Porque como assim que Deus não fala para ela o caminho? Não é isso? Aí vamos lá para Marcos, capítulo... Marcos 16:5. O que diz Marcos 16:5? Ide por todo mundo, 16:5? Mais 16:15. O que diz Marcos 16:15? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então não é que Deus deixou o homem que peca, qual foi a palavra que você falou? Ignorância. Que peca na ignorância, ir para o inferno. Não. Quem deixou o homem que peca na ignorância ir para o inferno sou eu, você, pastor, o Franz, a Elisângela, Maria, Fabiana, Luiz, Us, Zé, Letícia. Somos nós que deixamos o homem que peca de forma ignorante ir para o inferno. Como assim? Aonde que eu deixo ele ir para o inferno da ignorância? Quando eu não cumpro Marcos capítulo 16, versículo 15. Porque o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Que foi entregar o seu único filho. A segunda parte, o que me cabe é falar para essa pessoa que está na ignorância: olha, meu irmão, você está na ignorância, cara. Conhece a Jesus Cristo, abre os seus olhos e escolha não pecar, para que a gente vá todo mundo para o céu. Então a responsabilidade de tudo é sobre Sim, nós. infelizmente. Infelizmente, ou felizmente, sim. Infelizmente, por quê? E eu te entendo. Eu realmente entendo o seu sentimento. Porque é um sentimento diário de: caramba, eu fiz aquilo que eu não queria fazer. Apóstolo Paulo fala o quê? O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Então, infelizmente por isso. Mas felizmente por quê? Porque o que podia, a única coisa que não tinha como eu fazer, já foi feito por mim. Jesus Cristo morreu por mim. Então, infelizmente, por quê? Porque quem destina, quem define o meu destino, são os atos pecaminosos que eu gosto de fazer. Porque o Tiago diz que nós somos engodados pela nossa própria concupiscência. Ou seja, enganados pelos nossos próprios gostos. Mas, felizmente, por quê? Porque a única coisa que eu preciso é me controlar. O resto já foi feito. Fabiana, Franz, Timarley? Lá em Gálatas 5, 16 e 17, diz assim, ó: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, a vida do cristão é uma luta diária contra a carne. E para isso a gente precisa fortalecer o espírito para a gente poder ficar forte contra a carne, porque é essa briga que a gente vive todos os dias. Mas é uma vida passageira. Se eu manter firme e fiel, no fim eu ganho a coroa da vida. Fala, Fred. Tem uma passagem que acho que é em Romanos. Eu queria colocar o capítulo aqui, mas pela comissão de poder também citar uma questão. Paulo fala na carta que ele diz assim que antes da lei ter vindo, o pecado estava morto em mim. E você vê que quando você está no mundo, a pessoa se incomoda em fumar, em beber, fazer o que for, está tudo tranquilo. Mas no momento que você é confrontado com a verdade de Cristo, que você reconhece, e ele suscita isso, a lei em nós suscita o pecado em nós. E aí começa a ver o embate. O pecado está em você. Mas no momento que você conhece a verdade, passa a ver essa luta entre carne e espírito. E aí você tem que considerar que se eu faço mal, só o pecado. É território para o demônio entrar na minha vida. Para eu cair no inferno, isso que é a questão. E é mais uma prova de que não. Deus não deixa a gente ir para o inferno. Olha só, Deus ele tirou do jardim, mas ele fez o sacrifício. Ele tirou o jardim, a gente tirou a mulher do jardim como consequência da obediência também. Mas também para que o homem no começo da vida vivesse eternamente sem Deus. Então, ao mesmo tempo que foi um ato de justiça, foi um ato de amor. Aí depois, Deus faz tudo o que ele fez no Antigo Testamento. Aí depois Deus manda Jesus Cristo. Aí depois Deus inspira cerca de 40 pessoas, resposta de prova, para escrever a escritura, o texto bíblico, e chegar até hoje, até nós, 66 livros divinamente inspirados por Deus, para quê? Para que a gente possa, todos os dias, lutar contra o pecado. Para quê? Para ir morar no céu. Para não ir para um lugar que não foi criado para mim, que não foi preparado para mim. O inferno não foi criado para nós.
Tudo bem? Letícia, mais alguma dúvida? Não? Só vontade de rasgar as vestes, como fez Davi, e falar: por que eu tô aqui? Por que Jesus não volta depois da ceia? Depois da ceia todo mundo é santo, né? Então por que Jesus não volta hoje? Mas depois da ceia, assim, né? Participou do pão, participou do vinho, orou para encerrar. Quando abriu o olho, caramba, Jacó, Abraão, todo mundo, refrigério, não tá esse calor gostosinho que tá aqui agora. Pois é, mas aí seria fácil demais, né? Aí não teria graça. E as pessoas que estão ignorantes do pecado? Aí seria egoísmo demais. É um pensamento egoísta a gente falar: Jesus, volta depois da ceia. Não preocupa somente comigo, ainda tem milhares de pessoas que precisam ouvir o Evangelho para não morrer na ignorância e serem destinados ao inferno. Bom, para a gente encerrar, então, o conceito bíblico de inferno é um local criado por Deus, sim, mas para o diabo e seus anjos. Por que para o diabo e seus anjos? Porque eles se rebelaram contra Deus. Ou seja, o inferno é um local de pessoas, ou de seres, ou de entidades, sei lá a palavra que você preferir, rebeldes. Certo? Desobedientes. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo diz: nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E para essa pessoa foi destinado a eles o inferno. Tá. E aí a pergunta que eu realmente não entendo, o fascínio que as pessoas têm de saber como é o inferno. Assim, né? Medo, talvez. Se vê, eu escutei um cidadão falar assim: se eu visse o inferno, talvez eu nunca mais pecarei, porque eu saberia aonde eu iria. Mas aí você está falando, se eu for tão mal, então tudo bem. Entendeu? Mas aí eu estou indo para o céu porque eu quero ficar perto de Deus. Eu estou indo para o céu porque eu não quero ficar longe. Eu não entendo o fascínio. Então vamos lá. Como que é o inferno? Olha, a Bíblia ela fala que o inferno, né? Lá quando a gente vai para Mateus capítulo 3, versículo 12. Mateus capítulo 3, versículo 12. Diz assim: em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então, Mateus capítulo 3, versículo 12 diz que o inferno é um local de fogo eterno. A gente viu lá o Guerrena, né, no Novo Testamento. Como assim fogo eterno? É um fogo que nunca se apaga. Então imagina uma fogueira que nunca se apaga aquela fogueira. A Bíblia descreve o inferno como um local que tem um fogo que nunca se apaga. A Bíblia também descreve o inferno em Mateus capítulo 13, versículo 42. Mateus capítulo 13. Foram relatos dos anjos? Não. Do próprio Deus? Isso foi inspiração divina da Bíblia. Ninguém foi ao inferno. Aliás, essa história, porque eu fui ao inferno, fiquei 3 dias e voltei. Meu irmão, se tu fosse santo, tu não ia para o inferno, tu ia para o céu. Porque Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. Por que Deus, o Espírito Santo, ou seja lá qualquer pessoa, vou tirar o sarcasmo, arrebataria uma pessoa para o inferno? Para quê? Qual o propósito? Se o inferno foi criado para fazer isso? Para servir a Deus. No inferno? Não. Para Não. reconhecer que Então. é melhor. Ah, para isso? Então quer dizer que Deus ele pega. Então olha só, imagina a situação. Deus ele cria um local muito. Terrorismo. Deus ele cria um local muito bom para você. E ele cria um local muito ruim que não é para você. Aí, para Deus te convencer a ir para um local bom, ele pega você, te leva para um local muito ruim, deixa você passar 3 dias nesse local. É chantagem, né? Para te convencer a querer ir para o céu. É isso? É isso que acontece? Não faz sentido. Não faz sentido. Então cuidado com esses abençoados, para não falar outra coisa. Que não, porque eu fui ao inferno e voltei lá, é muito ruim. Mas jura, meu irmão? Poxa, você agora, que alívio. Você foi ao inferno, o inferno é ruim. Tá? Então, Mateus
capítulo 13, versículo 42, diz assim: e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então a Bíblia descreve o inferno como um local que vai ter um fogo eterno que nunca se apaga. A Bíblia descreve o inferno como uma fornalha ardente, um local muito quente. E aí, quando a gente vai também para Mateus, capítulo 8, versículo 12, aí começa a entrar algumas coisas que, de novo, a gente não vai conseguir entender. E eu espero que ninguém tente entender isso. A gente acabou de falar, o inferno não foi criado para mim, então como quer, não me interessa. Por que eu digo isso? Porque Mateus capítulo 8, versículo 12, diz assim: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala que o inferno é um local que tem um fogo que nunca se apaga, que é uma fornalha de fogo ardente, ela diz que o inferno é um local de trevas. Como pode um local que tem um fogo que nunca se apaga estar escuro? A gente faz fogo. Por que a gente faz uma fogueira? Aquecimento? Para iluminar. Quem já teve a oportunidade de ficar perto de uma fogueira, perto da fogueira está de dia. Tá, de dia não, mas está claro, certo? Mas a Bíblia diz que o inferno é um local que tem um fogo eterno que nunca se apaga, mas que é trevas. Como que é isso? Tem um local que tem um fogo eterno que nunca se apaga, mas que é trevas? Não sei. E prefiro continuar sem saber, se você quer saber. Tá? A Bíblia também fala que é um local, como a gente leu, um local de pranto e ranger de dentes, ou seja, não é um local agradável, né? Não é um local que as pessoas vão ter prazer de estar lá, porque se elas tivessem prazer de estar lá, não haveria pranto, ou seja, não haveria choro, não haveria, ranger de dentes, não haveria tristeza, tá bom? A Bíblia também fala em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. A Bíblia fala assim: e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Então a Bíblia também descreve o inferno como um lago de fogo e enxofre. Aí você junta lago de fogo e enxofre com um fogo eterno que nunca se apaga, com prantos e ranger de dentes, com uma fornalha quente e com um local de trevas. Você coloca isso tudo num bolo, meio litro d'água, um dente de alho, uma cebola descascada, vira o imaginário popular que nós conhecemos hoje. É um vulcão. Aí é um vulcão. Tem pessoas do Rio de Janeiro que falam que é Madureira no verão, meio-dia. Para quem é de São Paulo, é a 25 de março, na véspera do Natal. Enfim, cada um diz o que quer. Então, assim, como que é o inferno? Olha, não sei. A gente pode ter uma ideia? Talvez. Eu prefiro não me preocupar com o inferno, mas me preocupar com o céu. Se é para descobrir como que é um lugar, então que eu descubra como é que é o céu, ao invés de descobrir como é que é o inferno. Meu conselho pessoal, como indivíduo, como irmão em Cristo, como presbítero da igreja, como professor da escola dominical, se preocupe em chegar no céu. O que vai ter no céu? Como vai ser o céu? Como que é o inferno? O que vai ter no inferno? Não me interessa. Me interessa chegar no céu. Porque olha só, é um modelo matemático. Se eu chegar no inferno, eu não tenho como sair de lá. Eu sei que no inferno Deus não vai estar. Então, se eu chegar no céu, no inferno, e for muito ruim, eu não tenho como mudar essa informação. Se eu chegar no inferno e for bom, mas não vai ter Deus, eu vou ficar para sempre longe de Deus. Você gosta de ficar longe de Deus? Eu imagino que não. Se eu for para o céu e for ruim, eu não tenho como mudar o céu. Eu não acredito que a gente vai conseguir chegar lá e montar um grupo de obra para reformar o céu. Não me parece factível.
se eu chegar no céu e for muito bom, maravilha. Então assim, não se preocupe com o que é os lugares. Se preocupe em chegar no céu. E não ir para o inferno. Automaticamente. Né? O resto. Agora, outro conselho que eu dou. Cuidado com o imaginário popular. Eu já ouvi muitas pessoas, infelizmente crentes, que literalmente sentem prazer em destinar outras pessoas ao inferno. Eu já ouvi muitas pessoas falando assim, mas também vai arder no fogo do inferno. Mas também, eu sou pobre, ele é rico, mas quando eu morrer eu vou para o céu, ele quando eu morrer vai para o inferno. Cuidado com isso. Cuidado com esse espírito vingativo, diabólico que existe dentro de cada um de nós. De ter prazer, ou de sentir refrigério, ou de sentir se sentir recompensado, porque nessa vida você não teve uma vida boa, mas vai para o céu. O fulano, o beltrano, o ciclano, ele teve uma vida boa, mas vai para o inferno. Cuidado, você pode ir para o inferno junto com ele. Porque espírito de vingança não é para o céu. Porque espírito de retribuição, isso não é para o céu. O que entra no céu é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, se eu sou pobre, ele é rico, mas não vai para o céu, eu tenho que pregar o evangelho para ele. E nós dois, pobre e rico, vamos atrás do céu e falar, caramba, eu fui pobre, tu foi rico. Que legal. Agora todos nós estamos aqui eternamente, não tem mais riqueza nem pobreza. Não me falta nada e não vai te sobrar nada. Olha que maravilha. Então, cuidado com o imaginário popular. Porque muitas vezes, o que nos leva em direção ao inferno é justamente esse imaginário popular, essa coisa de não, porque o inferno, que vai queimar, não sei o quê. Cuidado com isso. Ore sobre isso. E de novo, não se preocupe em como vai ser o inferno. Ele não foi criado para você. Ele não foi criado para mim. Eu não me interesso com algo que não é para mim. Eu me interesso com o que é para mim. O que é para mim? A palavra de Deus. O caminho da salvação e a vida eterna com Deus, Jesus Cristo, os seus anjos e todos os salvos, de todos os tempos, de todas as épocas, que cantaremos eternamente. Glória, glória, glória. Santo, santo, santo é o nosso Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.